Uma boa noite a todos. Mais uma vez vamos agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade. E a sala de estudo Chico Xavier, neste momento, agradece a todos os participantes e o nosso irmão Adson Macedo, que trará a mensagem sobre o tema Caridade para com os Criminosos, e que o Mestre Jesus, os espíritos elevados, nos direcione, nos fortaleça, nos ilumine, e que tenhamos uma noite de muito aprendizado com este tema. E assim também pedimos pelos nossos irmãos necessitados da luz do Mestre Jesus, por aqueles que passam por situações diversas, principalmente os desesperos dos dias atuais, as agonias por ainda não entender o sentido da verdadeira vida. Então, que possamos trabalhar o nosso interior para entender os ensinamentos de Jesus. Sabemos que não vamos acompanhar 100%, mas que nos esforcemos para tornar criaturas melhores. Então, seja bem-vindo, Adson Macedo, muita paz. Deus proteja, ilumine e fortaleça. Hoje e sempre que assim seja. É com você, meu irmão. Excelente. Agradeço mais uma vez o convite de estarmos juntos. Para mim, eu quero manifestar a minha alegria de reencontrar pessoas a quem me completa a presença, como os amigos que aqui eu registrei, e, naturalmente, ser útil de alguma forma a todos aqueles que se interessam pela reforma íntima que o Cristo, através da mensagem dos Espíritos, está há tanto tempo nos abençoando e nos trazendo oportunidades de mudança. Então, nesse contexto, me foi dada a palavra para conversar um pouquinho, talvez com alguns pálidos comentários sobre este tema do capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, este tema que é o item 13, caridade para com os criminosos. Eu achei muito peculiar para mim. Parece que quando nós tiramos um tema, este tema ele tem sempre a ver conosco, não é? Eu não sei se é uma percepção minha particular. Eu já tomei assim alguns sustos algumas vezes. Falei, não, meu Deus, isso é para mim. Mas esse tema, ele é muito atual para todos nós e para mim, porque nós vamos conversar sobre o que é o crime e quem são os criminosos na Terra. Então, para iniciar este bate-papo, para iniciar essas reflexões, como disse, pálidas, naturalmente, em virtude do tamanho da importância deste tema em nossas vidas, que não pode ser consumido
numa horinha rápida. Mas para introduzir esse assunto, eu gostaria de nos lembrar de uma história, de uma entrevista, na verdade, que nos foi oferecida por Humberto de Campos nos idos anos da década de 30, no livro Crônicas de Além Túmulo, que acho que foi uma compilação dessas entrevistas, dessas crônicas, como diz o livro, lá pelos anos da década de 80, já 50 anos depois, né, de escrito o texto. Onde Humberto de Campos entrevista ninguém mais, ninguém menos do que Judas Iscariotes. E este nome, para nós, com a nossa cultura da terra, independente do lugar que este nome seja dito, excetuando-se naturalmente as culturas indianas, asiáticas, mas para nós outros, ocidentais, este nome tem um peso. Judas Iscariotes. Para nós que aprendemos e somos tão bons em julgar. E conta-nos Humberto de Campos que certa feita estava ele andando numa certa passagem de tempo com o seu mentor a região de Israel, ali próximo a Jerusalém. Naquele tempo da época da crucificação do Cristo. E ele passa por aquelas romagens escritas ali no 5º capítulo deste livro. E alguém fala para ele, pergunta, sabe quem era aquela pessoa ali? E ele diz não saber, o que é informado que se tratava de Judas. Judas, o Iscariotes, o filho do Iscariotes? Sim, ele mesmo. E ele pede permissão para entrevistá-lo. E assim o faz, recebendo a permissão deste Espírito. E Judas ouve a primeira pergunta do repórter da seguinte forma: és realmente filho do Iscariotes? Ele confirma. E Humberto de Campos pergunta a respeito do que o Novo Testamento fala que é a responsabilidade dele no processo de crucificação do Cristo. E ele diz que é parcial. E ele informa que este processo não aconteceu exatamente como foi escrito no Novo Testamento. E que as pessoas que escreveram os textos desconsideraram o contexto político de que eles, melhor dizendo, presenciaram aquele tempo. E que, em verdade, ele recebeu as 30 moedas para que informasse, para que entregasse a pessoa de Jesus às personalidades políticas do Sinédrio e de Roma, mas que o objetivo dele
não foi a morte do Cristo. Que ele se sentia, em verdade, deixando subliminarmente falando, ele se sentia enganado. Porque o objetivo dele era, a exemplo dos golpes que hoje são dados, hoje no nosso tempo, tá? De que hoje são dados nas pessoas políticas para que elas sejam afastadas e sejam substituídas por outros que se interessem pela dominação material. Ele queria apenas que o Cristo ficasse em segundo plano e que alguém a quem ele iria escolher tomasse as rédeas da política à força. Ele foi enganado. Este Judas, que nós jogamos tanta pedra das nossas opiniões, ciente do ocorrido, ciente de que o Cristo haveria de ser morto, ele não suportou tamanha situação de dor e se matou. Fala então ao repórter que passou séculos, amigos, em situação de desespero e que as suas reencarnações posteriores foram extremamente dolorosas, estando ele, inclusive, entre os cristãos primitivos, que foram, como sabemos, trucidados pela política da época, dos anos ali 1 e 2, por exemplo, da era cristã. Finalizando, tantos séculos de dor, ali pelo século XV, quando sabemos, ele não diz, mas nós sabemos, que foi na encarnação, como Joana d'Arc, que ele foi enganado, vendido e morto, assim como Cristo. Então, depois desta explicação ao repórter que conhecemos, enxuga as lágrimas e, como o espírito de Eskol que é hoje, ajudando Jesus em esferas mais altas, porque ele errou ontem, mas hoje ele evoluiu. Ele sai para a sua visitação àqueles sítios, deixando Humberto de Campos com as reflexões que nós, aqui, igualmente, poderemos desenvolvê-las. Então, amigos, os criminosos são o tema da nossa conversa de hoje. E, melhormente falando, caridade para com estes criminosos. Assim, desenvolvendo o tema que foi escrito no livro que Kardec nos presenteou, escrito e ditado, melhor dizendo, por uma rainha, por alguém que, em sua encarnação anterior, na minha humilde percepção, porque isso não é dito no Evangelho, mas está assinado por Isabel de França, que, no meu entendimento, se trata da irmã mais nova de Luís XVI, que, como sabemos,
foi guilhotinado na Revolução Francesa de 1789. E esta rainha que experimentou os píncaros da nobreza de um país, sendo dona da riqueza deste lugar, nos presenteia, sendo a advogada dos necessitados e dos criminosos. Observe bem, daqueles que a maioria de nós quer se afastar, daqueles que são rotulados como, muita vez, escória social. E dito isto, esta rainha de França nos fala de que precisamos, com as minhas próprias palavras, com as palavras da minha emoção, precisamos observar bem o que fazemos. Dos nossos julgamentos ao se tratar deste tema. Porque amar os desgraçados, os criminosos, as criaturas de Deus, como diz ela, é saber que eles também receberão a seu tempo, em condições objetivas, eles também receberão a conciliação de consciência de que hoje sejam merecedores. Então, amigos, temos aí um impasse. Pois que, para nós que somos tão exercitados em apontar o dedo, em medir o outro, naquilo que os nossos olhos veem, Isabel de França, em sua mensagem, nos alerta sobre a necessidade de reduzir um pouco a temperatura das nossas opiniões e avaliar aquilo que os olhos não veem, fazendo-nos repensar sobre o julgamento, porque sabemos muito bem que os criminosos de ontem são os benfeitores de hoje. E que se nós estamos aqui, reunidos nesta egrégora bendita, falando sobre as coisas de Jesus, ontem poderíamos ser aqueles que atrapalharam aos outros, aqueles que os outros chamariam de criminosos nos seus próprios julgamentos. Porque vamos conversar um pouquinho, vamos começar a dar um zoom no que é o crime. O que é o crime na nossa ótica? Na nossa ótica de terrenos. Não seria aquilo que contraria a lei? E que lei é essa? A que nós estamos aqui falando que pode ser contrariada? Antes de mais nada, as leis sociais. As leis do homem, que graças a Deus existem, que graças a Deus são a nossa
primeira Bíblia, o nosso primeiro manual de convivência em sociedade. Graças a Deus, não é? Porque há sociedades que estes manuais são frágeis e muito pouco discutidos, de forma que atendem a alguns, não atendendo a todos. E na medida que as sociedades a que fazemos parte ou não vão progredindo, este manual vai progredindo junto, não é? Graças a Deus. Então, amigos, falando sobre o crime, falando sobre o ato de contrariar a lei, nós percebemos que se a lei progride, se a lei muda, se a lei se transforma para melhor, a avaliação sobre o crime muda. E o que era crime hoje pode não ser amanhã. E o que é a bonança, o ato correto, o ato judicioso hoje, pode amanhã ser reavaliado. Quer ver um exemplo? Não há sociedades onde o homem se atribui o benefício, digamos assim, para eles, de ter várias mulheres? Não há sociedades que o martírio das criaturas ainda é permitido? Não há sociedades que a pena de morte ainda não é coisa aceita? Mas nos diz Isabel de França, no texto, que muita vez para nós o que é aceitável e o que é dito que é permitido na sociedade para Deus é um crime. Então, caímos na nossa própria arapuca. Caímos no nosso próprio ato falho. Porque somos, como disse, exercitados a julgar. E julgando o outro, estamos julgando a nós mesmos. Estamos caindo, como disse, na nossa própria forma de moldar a nossa vida. E as consciências juntas formam a sociedade. Não é assim? Não é assim que aceitamos? E que se o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e todas as pessoas em volta de nós fazem, julgam, avaliam um certo fato de uma forma, nós aceitamos esta forma como certa? Na maioria das sociedades não é assim? Mas nós nos esquecemos de que as leis que deveríamos ter em perspectiva, primeiramente, seriam outras, eternas, imutáveis, que são as leis de Deus. Então, para este homem que escraviza as almas femininas ao seu bel prazer, na sociedade ele age bem,
mas para Deus, ele age mal. Se a sociedade permite o flagelo, ou vamos fazer melhor, se a sociedade permite que o homem morra de fome, como nos dias de hoje, e que isso é apenas um dado, foi um fato lamentável. Ninguém queria, mas todos permitiram. Então todos nós carregamos uma parcelinha da culpa. Nos dizem os espíritos que nos mundos superiores o homem assume essa culpa. E se hoje eu fujo dela, da mesma forma que andando por uma praça pública, vejo alguém pedindo uma esmola e eu me recuso, sabendo que posso, sabendo que aquele valor não me pesará, segundo o próprio Chico, nas mensagens que ele que ele escreveu, ditado pelos espíritos, que esta esmola nada mais é do que a nossa obrigação. Então, a caridade, numa perspectiva mais aprofundada, numa perspectiva não terrena, mas sim das leis de Deus, é uma obrigação, uma simples obrigação, onde não fazemos nada mais do que um ato corriqueiro. Então, pensando assim, desenvolvamos o nosso pensamento, já que sabemos que os crimes, a depender da sociedade, dependem do ponto de vista desta sociedade. Mas, para um ser perfeito, para um juiz, se é que podemos chamar assim, porque nos ensinam os espíritos de que nós somos os nossos juízes na medida que crescemos em direção a Deus. Não precisamos que ninguém nos aponte o dedo. Nós mesmos vamos lá e lavamos o nosso pratinho para a próxima refeição, sem que ninguém precise nos pedir. Então, amigos, os crimes e os criminosos são matéria que merecem de nós mesmos uma avaliação aprofundada, para que não sejamos nós vítimas de nossa língua. E pior, muito pior, vítima de nosso coração. Porque sabemos, nós já sabemos, que o que levamos daqui não é nada mais o que couber na mochilinha do nosso coração e da nossa inteligência. Assim, se nós somos exercitados, se nós somos craques em julgar apressadamente, é assim que vamos nos sentir quando estivermos lá no mundo espiritual. E, pior, é assim que vamos nos sentir em processo de julgamento quando retornarmos também, porque está na mochilinha. E assim
enquanto não mudarmos este layout mental, é da forma que julgamos que seremos julgados. Primeiro, por nós mesmos. Então, Isabel de França nos alerta de que, sabedores agora dos mecanismos delicados que compõem o nosso repertório moral, nós podemos, devemos, necessitamos começar a incorporar a indulgência e a tolerância como palavras do nosso dia a dia. Porque teimosos, como dizem os espíritos calcetas, como nós somos, aqueles espíritos empedernidos, aqueles que não mudam nunca, nós precisamos, dia a dia, transformar-nos pouquinho a pouquinho nas ações que são resultado dos nossos pensamentos, da forma que pensamos e que são resultados do que temos no coração. Não é mesmo? Então, indulgência e tolerância são palavras que obrigatoriamente, segundo os espíritos como Isabel de França, necessitam fazer parte do nosso esforço diário de mudança. Porque, amigos, como está ali na parede do centro, daí onde Alberto frequenta, como é mesmo, Alberto? É Jesus, Deus e Caridade, não é? Me lembrei aqui agora. Cristo, A nossa... Paz e Caridade. Deus, Paz e Caridade, muito bem. Está escrito assim, que alguma coisa nesse sentido, de que fazer o bem para o outro, ou amar o outro, alguma coisa assim, não é? Me corrija, viu, Alberto, se tiver errado aqui, que eu estou lembrando aqui no improviso. Mas assim, que amar o outro é uma coisa que nós conseguimos fazer para aqueles que aqui a gente conhece, para aqueles que a gente tem ali uma vivência. Mas amar o outro para aquele que a gente não conhece, para aqueles que são, como dizer, o anônimo, ele não usa essa palavra não, estou pegando só o conceito. Estranhos. Os estranhos é uma necessidade. Que forte. Que forte. Então faz sentido aquilo que o Chico falou, gente. Então faz sentido. Porque se hoje nós passamos pela ambulância que geme solitária na via e que nós não damos passagem, ou pelo menos nós deixamos passar de forma anônima, assim, sem nos condoer, ele nos alerta. O Chico, na mensagem, nos alerta de que ali pode estar alguém do nosso convívio. E que no futuro, atenção, este é o ponto, no futuro poderemos ser nós, os necessitados de caridade, que não aprenderam a fazer o bem no tempo certo. No tempo certo.
Isso é uma coisa que eu não esqueço. Porque se hoje nós podemos fazer alguma coisa, meus amigos, por nós, é ouvir as palavras de Isabel de França. Indulgência e tolerância para com os outros. Se hoje enquanto sociedade, naturalmente, porque o espírita, aquele que participa da vida nas casas espíritas, este, muita vez, se coloca como um ser em crescimento pleno e que, pelo fato de conhecer as verdades infinitas de Deus, na medida que foram ditadas pelos Espíritos, de uma forma clara, de uma forma coesa, de uma forma compreensível, se esquece de que não importa o rótulo de que ele se credencie. O que importa é o esforço com que ele usa esses recursos de conhecimento no seu dia a dia. Não importa se nós sabemos a mecânica da reencarnação. Se nós conhecemos, amigos, as belíssimas paisagens dos mundos superiores, que nós conhecemos ou não o histórico destes espíritos bondosos que passaram pelo seu cadinho de fogo e que hoje nos alimentam a alma com essas mensagens belíssimas. Nada disso importa se nós não incorporarmos no nosso dia a dia. Não o resultado, porque para Deus o esforço é mais importante do que o resultado. Sabiam disso? Eu me dou conta de que os advérbios nas frases do nosso julgamento consciencial são mais importantes do que os substantivos. A minha intenção, quando fiz o ato para os espíritos amigos, são mais importantes do que o ato em si. E isto deveria fazer com que nós outros fôssemos excelentes juízes de nós mesmos. Mas o que acontece é que muitas vezes nos arrojamos por vaidade, pela ausência de luta, pela ausência de motivos de transformação pessoal. Ou não bateu na porta ainda, né? E nos permitimos agir no mesmo erro. Atenção, não é em erros diferentes, não. No mesmo erro. 1, 2, 10, 20, N vezes. Até o momento de que a espiritualidade não permite mais que nós saiamos aí repetindo, ou melhor dizendo, gastando os benefícios espirituais de que pedimos emprestado à divindade para estar aqui na escola sem pagar mensalidade. Isso é muito interessante de observar.
Principalmente porque quando falo isso, estou pensando em mim mesmo. Quando, vez ou outra, eu dou meus exemplos aí de... Ia falar outra palavra, mas eu vou falar uma palavra mais sutil. De equívoco. Quando eu mesmo, que estou aqui falando para os amigos, sabedor de que estou me equivocando, percebo que não tenho forças para agir conforme o mestre faria. E me permito errar mais uma vez. Um dia serei impedido através da doença, através da velhice, através dos fatos diversos da vida, onde a dor chegará. Sou consciente e que deveríamos agir de uma forma inteligente. Claro que, graças a Deus, estou aqui pensando nos meus vícios morais, nos meus vícios que eu já os conheço, mas que a luta contra eles não é combatida da forma que deveria em muitos casos. A autocrítica é obrigação. Não é, vamos dizer assim, como dizer, não é algo que nós fazemos em benefício não, em benefício de nós. É uma obrigação a autocrítica. Precisamos, amigos, construir a escadinha que nos vá aproximar do patamar onde os espíritos estão nos dando a mão. Ninguém nos carregou. Nem pode, Deus não deixa. Mas eles convidam, venha, é por aqui. Mas você tem que usar as suas pernas para crescer em direção a Deus. E, como diz a nossa querida princesa, dona de recursos múltiplos naquela encarnação, a senhora Isabel de França, no Evangelho, na mensagem desta noite, é como diz aquela personagem que precisamos, amigos, que é urgente, utilizando as nossas próprias palavras, combater no bom combate as nossas falhas morais, acrescentando a indulgência, como disse, e a tolerância, não apenas para conosco, mas para com o próximo. Afinal de contas, o tema escolhido do capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. Sabemos que a nós mesmos nós fazemos concessão, mas e quanto ao outro? E quanto àquele que está do meu lado, pisando no meu pé? Que concessões constarão no livro da vida, da nossa consciência, para que amanhã, quando eu pisar no pé do próximo que está lá adiante, possa eu pedir clemência. Por favor,
perdão. Ajuda-me mais uma vez a não pisar, a aprender, não é? A não pisar no pé do outro. Se ontem, amigos, se ontem, ao pisarem no meu pé, eu chutei a canela do sujeito, como fazer? Indulgência e tolerância. Mesmo que não queira, atenção, esse é o traço especial para mim mesmo. E, se os amigos quiserem, para os amigos. Mesmo que não queira. Tô zangado, tô aborrecido. Não tô convencido de que este pisão no meu sapato novo foi sem querer. Mas, segundo Jesus, o engano está aí. Porque não é uma questão de meu julgamento, é a questão do fato. O fato é que pisaram no meu sapato novo. Então, segundo Cristo, cabe-nos guardar o julgamento para nós. Guardar a sentença, porque muitas vezes nós já sentenciamos antes do julgamento. O réu já entra condenado. Já entra condenado na nossa consciência. Já sabemos que, ao avaliar a conduta do próximo, já sabemos qual vai ser o veredito. Culpado. Culpado para nós. Porque somos mal advogados. E somos piores juízes ainda. Porque o juiz, em tese, na terra, ele julga sem interesse. Assim, né? E nós, que, como no começo da nossa conversa, falamos sobre as leis, falamos sobre as referências que deveríamos seguir, não é? Não foi isso que a gente falou? As referências que deveríamos seguir para avaliar se algo é um crime ou não. Nós somos maus juízes, porque ao julgar o outro fora das leis morais de Jesus, estamos criando os precedentes para com que a nossa consciência julgue a nós mesmos. E isso, amigos, isto é muito sério. Isso é tão sério, é tão importante, é tão necessário de que o Cristo nos trouxe as falanges superiores para que finalmente fôssemos convencidos de que precisamos envidar estes esforços que temos conversado nesta noite. E através do Espiritismo, através das mensagens oferecidas pela permissão de Deus, nós ouvimos agora dos nossos pares quais serão, diria, o que vai acontecer com nós mesmos quando desencarnarmos em um certo rigor
mental ou de coração. Não é assim? E fala mais. Vamos aprofundar. Fala mais a nossa amiga Isabel de que a caridade não é apenas uma oferta por palavras e por esmolas, porque assim, nós entendemos que dar alguma coisa material ou chamar a pessoa e tratar o seu coraçãozinho através das palavras, isso é suficiente. E isso é caridade. E, na verdade, isso é caridade. Mas não é, segundo a autora da mensagem, isso não é apenas caridade. E que existe essa caridade sublime que ela diz que foi o grande benefício das lições do Cristo. Existe essa caridade sublime que é a benevolência para com os nossos irmãos. Ó, ficou mais pesado agora. Porque se fora da caridade não há salvação, não adianta mais eu apenas dar esmola, eu apenas chamar a pessoa para conversar. Agora eu preciso ser benevolente. E a benevolência, o que é, amigos? É cuidar do outro. Não é? A benevolência é criar este cobertor que envolve o criminoso, vamos dizer assim, protegendo-o dos julgamentos, onde nós agimos com ele com menos ímpeto, com menos força, com menos energia, porque entendemos que o juiz não é mais o outro, ou melhor dizendo, que nós não somos os juízes mais. E isso muda tudo. Isso reseta o jogo. Porque se nós já sabemos e acreditamos que é uma coisa diferente, se nós já sabemos e acreditamos que nós não somos mais o juiz do outro, somos juízes de nós. Mas não temos a jurisprudência nas leis divinas para ser o juiz do outro e que apenas Deus, através da sua mecânica divina, pode julgar, aí o jogo muda. Porque nós começamos a perceber o que é perda de tempo em nossa vida. Eu vou julgar o outro para perder meu tempo? Para criar contra mim provas das quais, em momento oportuno, serão usadas através da nossa consciência? O jogo mudou, não é? Então, sendo assim, Isabel de França termina a sua explicação no Evangelho, falando que no futuro a benevolência será regra. Em novos tempos, onde a humanidade finalmente, confiando nas leis divinas, vão seguir os códigos oferecidos pelo Cristo. É uma perspectiva nova. Acredite quem quiser. A Terra, já sabemos, está em processo de mudança. Então,
talvez esses tempos novos já não são estes que nós vivemos? Não nos falam os espíritos que estamos no processo, já estamos no processo de transformação da Terra, de mundo, de expiação de dores, de sofrimentos, para mundo de regeneração, onde se existe o mal, ele já compete de uma outra forma com o bem? Então, se em 2056, fala-nos, claro que não é regra, mas foi dito através do próprio Chico, que para mim é fonte segura, e eu aceito, eu admito este período como uma verdade pessoal. E que em 2056 a Terra já estará num processo consolidado dessa mudança de chave. Então, talvez, para muitos de nós, que sejam calcetas, lembra? Teimosos, e que não queiram mudar o comportamento consciencial, inserindo, finalmente, no seu dia a dia, a indulgência e a tolerância, para que o perdão culmine como resultado. Para muitos de nós, não haverá espaço na Terra. Espero que... Eu vou continuar acreditando que meu bilhetinho foi comprado para 2 viagens. Quero continuar acreditando nisso. Então, tempos novos, não é? E que ela fala ainda que a prece, amigos, a prece é essa forma sofisticada, é essa forma eficaz. Não falei eficiente, porque a eficiência é apenas um degrau, enquanto a eficácia é o benefício completo. Então, a prece, amigos, é este recurso eficaz para que a verdadeira caridade, conforme ela ditou na mensagem, possa ser recurso que finalmente nós vamos utilizar não apenas para com nós mesmos, mas para com o próximo mais próximo. Ou seja, para com a nossa família, para com os nossos colegas de trabalho, para com os ilustres amigos do nosso dia a dia, mas para com os desconhecidos também. Hábito, lembra? Hábito. Mudamos o hábito, viramos a chave. É assim. Ação e reação. Nos preparamos para ser este perfil melhor, que sabe que a caridade é algo um pouco mais complexo do que nós costumamos julgar. E que existem níveis de aprofundamento para viver no coração esta caridade. E que os criminosos que nós julgamos serem os outros, em verdade, somos nós mesmos. Isto é o que eu percebi, eu compreendi e que eu incorporei
desta mensagem para falar aqui neste encontro especial para mim nesta noite. E que o Cristo possa nos abençoar e que possa consolidar essa mudança de hábitos de que Isabel de França nos pôde mais uma vez nos detalhar através das suas palavras do que seja realmente a caridade, não apenas para com os outros, mas para nós mesmos, que somos os criminosos de ontem. Que Deus nos abençoe e que possamos viver hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Vamos pedir para Hades fazer a prece final da mensagem da noite. Maravilha, que honra. É a melhor parte, é a cereja do bolo. Então vamos nos acomodar nas cadeiras, vamos agradecer esse momento de estudo, onde pudemos ouvir mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Não é fácil para ninguém aqui, não é simples incorporar de uma hora para outra valores que secularmente nós temos negligenciado, mas tem algo que neste momento está a nosso favor. É a nossa vontade. E isso muda tudo. Então, gostaríamos de agradecer aos amigos espirituais que nos conduziram mentalmente até a abertura dessa sala virtual, quando nós pudemos ouvir, como disse, um trecho da lição do Mestre. Ajuda-nos, Jesus, a manter esta vontade de nos melhorar e que possamos, depois desta noite, não nos esquecer de que a nossa posição no banco dos réus é uma posição muito delicada e de que se hoje nós apontamos para aquele que sofre, amanhã poderá ser a nós mesmos. E com a prece que o Cristo nos ensinou, vamos fechar este encontro glorioso dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem endividado. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.